Olá, que bom ter você aqui em nossa resenha teológica. Nosso propósito é o seguinte: a nossa igreja, a Igreja Batista Itacuruçá, celebra vários cultos a cada domingo. Às 7 da manhã, no programa Momentos com Cristo, temos uma mensagem curta, mas temos uma mensagem. Às 9 e às 11 são mensagens diferentes, cultos liturgicamente diferentes também. E depois temos às 17, que é uma escola, uma faculdade de teologia totalmente online, digamos assim, e às 19 um culto regular. Nem todos aqui mesmo da igreja, ou até mesmo você, participam de todas essas celebrações. Nossa ideia, então, com a resenha, é fazer um resumo e discutir alguns dos temas que foram tratados no domingo anterior, e assim você ficar por dentro de tudo o que aconteceu, de modo, é claro, sintético. E você pode, se interessando por aquilo que foi tratado aqui, ir ver esse culto todo, com a mensagem, as músicas, tudo o que aconteceu ali. Então agora estamos aqui resenhando 2 dias. O dia 24, no dia 24, o nosso programa das 7 horas foi uma retrospectiva. No 24, 9 e 11, cultos normais, com pregações da Palavra de Deus e música. Não tivemos à noite. Mas no dia 25, segunda-feira, 11 horas, tivemos nossa celebração de Natal, que é uma tradição aqui na igreja. Então é sobre o dia 24, o dia 25, que muito bem acompanhado aqui pelo pastor Alcenir Mota, você vai ouvir o que temos para dizer. Participou, Alcenir? Sim, pastor José. É sempre um momento muito gostoso essa época do Natal, e aqui na nossa igreja com várias programações, aquela corre, mas que depois a gente vê, poxa, como a gente já sente falta, né? Passou, você já fica pensando no ano que vem, o que pode melhorar, e esse final de semana foi mais um muito gostoso, muito edificante para a nossa igreja, ver as pessoas cantando, as músicas de Natal, ver as pessoas abertas para receber a mensagem. Isso também é muito importante nessa época. Eu tive a experiência lá no meu prédio, do convite que eu coloquei lá na caixa postal de cada morador. Lá são 88 apartamentos, então eu coloquei lá o bom dia com o convite aqui para estarem aqui no nosso Cantando Natal, e muitos vieram, depois me agradeceram. Aí teve uns que acabaram chegaram um pouquinho mais tarde, não conseguiram receber o kit, aí estão me cobrando o kit, além do bom dia. Mas eu vi que lá além do bom dia tinha outro livro lá, você não pode conseguir para mim, então eu vou ter que conseguir aqui. Então, essa sede que às vezes nós não percebemos, mas que existe no ser humano com relação a esse tema do Natal, que é Jesus, né, gente? Alcenir, você sabe que teve um momento muito interessante, negativo / positivo, mas sobretudo positivo. No culto do dia 25, o pastor André, que estava dirigindo, cumprimentem-se aí com Feliz Natal. E o André teve dificuldade de retomar o culto. Eu até acho que devia deixar rolar, que foi muita conversa, foi muito bom, e não acabava nunca, ele tentando retomar o culto, mostrando um pouco desse desejo nosso de que as nossas vidas sejam cada vez mais melhores, cada vez mais cheias do Espírito Santo, com o seu poder a nos guiar, a nos conduzir, que é o nosso propósito quando falamos do Natal. Então, no culto das 9 horas, eu falei do Natal como sendo uma providência de Deus e, ao mesmo tempo, um cuidado de Deus. Eu me baseei exatamente... Para mim é algo que eu repito todo ano, essa disponibilidade de Maria. Eu penso, Senhor, que a gente só consegue captar o sentido da história bíblica do Natal através de 2 recursos: a própria história bíblica real, quero enfatizar isso, e usando também a ficção. Como é que foi isso? Porque o que nós temos na Bíblia é um resumo, e ainda assim nós temos várias histórias de Natal. Se você juntar e tudo, dá mais de 10.000 caracteres, ou seja, é uma narrativa bem completa do Natal, que é coisa incomum de você encontrar
em qualquer outra história de algum outro grande homem do passado, mas com Jesus os evangelhos gastam muito tempo. Mas além disso, a imaginação, a ficção, né? Esse anjo apareceu como? Ele apareceu, como a gente imagina, vestido de branco e de asas. É uma hipótese. Ele apareceu como um velhinho que circulava ali por Nazaré. Como é que ele apareceu? Como é que o anjo apareceu? Né? Porque no Antigo Testamento, os anjos aparecem das mais variadas formas. E a ideia que nós temos dos anjos é a ideia da ressurreição de Jesus, que eram anjos de branco, né? Mas ao longo da Bíblia, nós não temos essa caracterização da personagem angelical. Então eu fico imaginando como é que o Gabriel se metamorfoseou e apareceu a Maria. Resposta, você sabe? Bom, você mencionou aí no Antigo Testamento que você tinha ali a aparição dos anjos em forma humana, né? Você vê aquele episódio lá de Abraão, né? Quando recebe, convida-os inclusive lá para comer, e eram anjos que ele estava recebendo. Então, mas, numa das histórias, o anjo se eleva. Pois é, né? Como é que ele se eleva? Mas eram pessoas que comiam, né? Pois é, essa é uma questão muito interessante, né? Porque a gente fala que às vezes Deus coloca pessoas, né? E usa essas pessoas como anjos em nossas vidas. Você mesmo conta uma história de atravessando a Leconde de Bonfim, né? Você estava meio distante, você ia atravessar, teve um anjo que segurou o teu braço, porque senão tu ia entrar debaixo de um carro, né? Será que Deus não pontualmente não pega aquela pessoa, ó, você vai ser o anjo do Israel, né, naquele momento? Então são imagens, né, que a gente traz para a nossa vida. O fato é que Deus tem se manifestado de várias maneiras, e a gente não pode, que é uma tendência nossa, né, querer encaixotar Deus, né, colocar Deus, porque Deus se manifesta. A gente tem a experiência aqui dessa família afegã que nós estamos recebendo, da experiência de conversão, né, da matriarca ali da família, né, que foi assim, através de um sonho. Ela sonhou efetivamente ali com Jesus. E por falar em sonho, o José, francamente, hein, parece que ele não tomava uma decisão sequer se antes Deus não dissesse qual era a vontade de Deus através de um sonho. Você acha que o sonho ainda hoje pode vir a ter a mesma utilização por parte de Deus nas nossas vidas? Eu creio que sim, né? Já é o que eu acabei de mencionar. Eu não tenho dúvida de que Deus fala através de um sermão, fala através de, às vezes você sente ali um desejo de ler a Bíblia, de você abrir ali no texto. Eu tenho uma experiência, né, da época que a Ione estava atravessando ali a questão da doença. Ione é a esposa dele. Isso, do câncer. E eu fiz uma coisa que não é meu hábito, abri a Bíblia ali em Isaías capítulo 43, e aquele texto ali, ó, não temas, porque você vai passar pelas águas, vai passar pelos rios, vai passar pelos mares, vai passar pelo fogo, mas Deus, eu vou estar com você, porque eu sou o Senhor, o seu Deus. Então, aquele texto acabou vindo assim de uma forma bem clara, né, para mim, e aí eu passei para minha esposa, passei para minha família, que era Deus falando aos nossos corações. E a questão do sonho também, eu não tenho nenhuma dificuldade, né, em crer que Deus pode nos falar. O grande problema é obedecer, né, Jair? Porque Deus está falando, através de sonhos, através da leitura da palavra. A nossa grande dificuldade é obedecer. E aí eu me lembro de uma história muito dramática que eu vivi aconselhando uma pessoa. Eu disse: irmã, é uma mulher, ao fazer assim, 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 você está errada, você está pecando. Ela me disse: eu sei, mas é isso que eu quero para a minha vida. Aí, eu nem sei se orei, mas eu digo assim, eu nem orei. Não sei se eu orei ou se eu não orei, né? Mas estou dizendo, eu nem orei porque eu estou errado. Você está errado. Mas eu quero continuar no erro, o que eu posso fazer? O caso
da obediência. Mas eu quero só falar um pouquinho do negócio do anjo, para voltar aqui. Quando Pedro é libertado da prisão e vai para a casa dos seus irmãos em Cristo, o comentário deles lá dentro, quando a Rode vem com o recado, eles deve ser o anjo, ou seja, era alguém que tinha uma forma humana, que Deus estava usando ali. Como você mencionou, eu penso que Deus fala de muitas maneiras. Nós aqui queremos, botar numa caixinha, numa garrafinha e tal. E eu também penso assim, Alcenir, Deus se comunica conosco do modo como nós somos. Então, alguns de nós somos mais racionais. Deus se comunica conosco de um modo mais racional. Alguns de nós somos mais emocionais. Eu sou uma emoção. E Deus se comunica conosco de modo mais emocional. Comunicação é o quê? É quando duas pessoas se encontram. Então não adianta eu chegar para você, você tem umas características individuais, como todos nós temos, e eu também tenho as minhas, e tentar conversar com você dentro das minhas características. Eu tenho que ver quais são as suas características. É como dar um presente de Natal, né? O que você gosta? Ele gosta, por exemplo, de camisa de time de futebol. Então eu vou comprar uma camisa de time de futebol para o Alcenir. Mas não é qualquer time de futebol, né? Por favor, hein? É isso que você complementou. Então eu tenho que ver qual é o time de futebol da Inglaterra pelo qual você torça para lhe dar o presente. Então, isso é comunicação. Digamos que eu lhe dê um presente de um time que não é um seu, até você ter até antipatia por ele. Você não vai usar. Então, eu dei um presente? Aparentemente eu dei, mas eu não dei. Então Deus se comunica conosco assim. Então eu, Israel, sou assim. Então Deus fala comigo assim. E de igual modo. Então Paulo, por exemplo. Paulo era um cara super, hiper racional. E Deus se comunicava com ele através dos poetas do passado, bíblicos e não bíblicos, dos filósofos, e excepcionalmente também ele mandava uma chacoalhada, no caso do espinho espetado no corpo dele, Então Deus fala através de sonhos. Agora, o importante é que tudo aquilo que eu acho que Deus me falou, eu tenho que conferir com a Bíblia Sagrada. Porque senão, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que Deus me falou, eu acho que Deus não sei o quê. Não pode estar em contradição. Teve um cara aí que me chateou muito e Deus me mandou ir lá dar um soco nele. Sinto que Deus está mandando dar um soco nele. Aí eu encontro base aqui na Bíblia, no encontro de que amar o cara que me perturba, Então, o sonho é subjetivo. Acho que isso é importante, muito importante. O sonho é subjetivo, mas a palavra de Deus é objetiva. Eu acho que isso é um ponto muito valioso. E aí você mencionou algumas situações, e eu fiquei pensando naquela mensagem sobre Deus usar pessoas improváveis. Deus usa pessoas prováveis, nós pastores, Deus usa na vida dos nossos irmãos. Somos pessoas prováveis. Eles vêm aqui esperando que nós lhes falemos a vontade de Deus, como aqui está revelada. Mas há pessoas improváveis. Você chega no culto e tem uma pessoa de joelhos, uma pessoa que você nunca ouviu, nunca viu, mas aquela pessoa de joelhos, como é que eu estou orando? Ela falou, e não foi o pastor daqui que falou, E aí eu me lembrei, citei alguns casos aqui, e poderia citar muitos outros casos. Eu quero lhe perguntar se você mencionaria outro. Eu mencionei na mensagem das 9 William Carey, eu mencionei Salomão Luiz Ginsburg, eu mencionei o professor Oliveira, eu mencionei a nossa irmã aqui já falecida, Jaci de Oliveira Curvacho. O Carey era um sapateiro, estudioso, autodidata, aprendeu grego, mas não precisava saber grego, só inglês. Ele era inglês, para saber que
Deus nos envia para pregar o evangelho ao mundo todo, mas essa não era a concepção da época. Nós aqui, o resto, Deus dá um jeito no futuro. E ele diz, não, fundou a sociedade e foi lá. É um cara improvável. Tinha uma esposa doente mental, assim mesmo ele foi, fez um trabalho que até hoje deixou um legado extraordinário na Índia. Citei o Salomão Luiz Ginsburg, um tipógrafo, um filho de rabino, se converteu ao cristianismo, chegou ao Brasil e foi um gigante aqui da obra missionária. Eu não citei por falta de tempo, mas quando ele morreu, em 1927, foi algo assim impressionante, as manifestações de pesar, porque ele rodou o Brasil inteiro praticamente, ou seja, estou exagerando aqui, mas de Pernambuco ao Rio de Janeiro tem a igreja que ele fundou. É impressionante esse cara, improvável, né? Um fugitivo, de certo modo. Citei esse professor Oliveira, que na minha infância ele tocava vários instrumentos ao mesmo tempo, mas não tinha os braços. E no bumbo dele, lá no instrumento de percussão dele, estava escrito querer é poder. Nunca me esqueci. E citei aqui a nossa Jaci Oliveira Curvacho, que mãe, cuidava de seus vários filhos, assim, ainda achou tempo, eles meninos, para fundar aqui na igreja o Clube Jovem, que capacitou muitas pessoas, sobretudo das comunidades em volta do nosso lugar, ao trabalho, né? E você, citaria alguma pessoa improvável, provável que Deus usou, tem essa lembrança? Sim, pastor Léo, é até interessante, né? Porque você falou que muitas pessoas que fazem acabam caindo no esquecimento ao longo da história, e é fato isso, né? Mas tem determinadas pessoas, né, que realizam determinadas... Eu não sei, por exemplo, você citou algumas aí que a gente, quando você fala e você logo, pô, se remete logo ao feito do camarada. Quando eu conheci a história do Eurico Nelson, lá da Amazônia, é um desses casos, né? Um cara que, a princípio, pô, como que Deus pega um camarada lá da roça e coisa e tal, vai trabalhando na vida dele, traz ele aqui para a Amazônia e faz desse cara ali o apóstolo da Amazônia, esse gigante, né, reconhecido ali naquela redondeza. Imagine que hoje você vai à Amazônia, você gasta, às vezes, para ir a uma certa cidade, várias horas, até dias, né? Imagina aquela época. Pois é, exatamente. Então, esse cara tem inspirado, né, várias e várias pessoas. Nessa última viagem que a gente foi, a gente conheceu uma senhora, de 84 anos, que até então ela ia para a canoa dela, também fazia tipo o Eurico Nelson, ia remando ali também para pregar o evangelho ali nas comunidades próximas a ela. Mas, pastor Léo, dentro de todas essas pessoas, né, de pessoas improváveis, uma que me inspira é o tal do apóstolo Paulo. Paulo, por que Deus foi pegar justamente esse cara? Esse cara era um perseguidor da igreja, esse cara estava matando ali. Por que fazer desse cara quem ele fez? Pô, poderia pegar um outro, um cara que já tinha ali o pensamento, que já estava no caminho, mas não, pegou um cara que era completamente contrário. Tinha que pegar um Pedro, né? Pois Porque é. Pedro foi ali doutrinado aos pés de Jesus, fez aquela lambança toda, mas Jesus o recuperou. Pedro é o meu herói, mas não é Pedro o herói, né? Então, eu creio que Paulo ele personaliza, né, essa ideia de pessoas improváveis que Deus usa, e Paulo ali foi esse gigante. Você lembra do Ananias? Ananias fala lá, porque tem um cara chamado Saulo, eu quero que você batize o cara. Vamos dar linguagem, Senhor, estás ficando maluco? Exatamente. Esse cara nos persegue, ele está armando em cima da gente. E o contexto bíblico mostra, né, que os cristãos da época ficavam desconfiados dele. Não pode ser, esse cara não. Mas se revelou, né, o que se revelou nesse grande homem de Deus, esse plantador de igrejas, ali trabalhando para a obra do Senhor. Então, Deus realmente usa qualquer pessoa. Agora, a grande questão, Jael, é por quê, né? Quer dizer, eu estou fazendo uma pergunta que acaba sendo retórica, né? É graça, né? A gente cai na questão da graça, porque não é merecimento, né? Ah, o Alceni merece, o Jael merece. Não, a gente sabe, ninguém melhor do que nós mesmos para sabermos das nossas imperfeições e dos nossos erros, né? E Pedro sabia, e Paulo sabia. E por isso que essa trajetória de Paulo, ele mostra, mesmo depois de todo o sucesso dele, ele é aquele camarada que vai dizer: miserável homem que sou.
Bem, e no culto das 11, eu falei dos magos, ouro, incenso e mirra. E aí, de novo, a história ocupa praticamente o capítulo 2 de Mateus, mas ainda assim fica um monte de coisa para a gente imaginar. Estava lendo um artigo essa semana sobre isso. Há vários pesquisadores na área da astronomia que têm demonstrado claramente que houve um evento de natureza astronômica no ano 7 a.C. Um evento que foi visto em toda aquela região do Oriente, tanto o Oriente Médio, onde está Israel, quanto no Médio Norte, vamos chamar assim, Oriente. Isso está demonstrado, porque Deus também usa os astros, né? Digamos assim, as estrelas, o universo é tudo cadeira para ele pisar, banco para ele sentar, escada para ele subir, não é assim que Deus age. É a imaginação, né? E eu imagino o seguinte: eles eram membros de uma confraria de pesquisadores na Pérsia, hoje Irã, e se reuniam periodicamente para revisar os seus estudos, porque assim hoje que o cientista trabalha. Hoje o cientista trabalha publicando. Mas mesmo um artigo publicado numa grande revista, ele tem que passar por aquilo que se chama peer review, uma revisão por pares, né? E ele manda, antes do artigo ser publicado, outros colegas dele têm que revisar o artigo e dizer, publica. Então eu imagino que naquela época não tínhamos as publicações, que eles se reuniam em suas confrarias, em suas sociedades e discutiam. E aí disseram, olha, está tendo um fenômeno novo aí. Estamos vendo aí uma estrela completamente diferente, uma coisa que nós não sabemos classificar. Porque, claro, eles não tinham os recursos tecnológicos para estudar o firmamento como nós temos hoje. É isso que eu imagino. Então, eles viram essa, vamos chamar de estrela, esse astro, na verdade, a tradução de estrela, mas no fundo é um corpo celeste, essa é a ideia, não é propriamente uma estrela no sentido que hoje nós classificamos de estrela, né? Mas um corpo celeste. E aí eles dizem, bom, e agora o que vamos fazer? Vamos continuar pesquisando. O que dizem os livros sobre esse assunto? Bom, tem um livro dos judeus que fala de uma estrela de Jacó, tá num livro de Gênesis, é uma profecia lá da estrela de Jacó. E eles vão pesquisando e tal, e tal. Qual é o movimento dessa estrela, desse astro? Ele está indo em direção ao sul, um movimento em direção ao sul, a percepção, obviamente. Então, é isso que eu imagino. Então, vamos lá. Nós somos estudiosos, temos que conferir. Vamos conferir. E aí começa uma viagem que durou, no mínimo, 3 semanas, no máximo 6 meses. Porque era uma viagem difícil, uma viagem perigosa. Eu imagino os perigos que enfrentaram. Claro que muito possivelmente tivessem carruagens e eram conduzidas por, aspas, motoristas, cocheiros. Imagino que antes à frente tinham batedores. Mas mesmo assim era uma viagem muito longa, uma viagem aí de 1.500 quilômetros de carruagem. Então era uma viagem longa. E chegaram como eram estrangeiros que acabavam tendo vestes diferentes, bonitas, imponentes, solenes, foram direto ao rei local, né? A cidade tinha reis locais ou reis regionais, era o caso de Herodes I o Grande, e aí a história como nós a conhecemos, assim que eu imagino. Mas eu fico pensando, eu falei isso na mensagem, e para aqui para você fazer os seus comentários, por que o ouro, por que o incenso, por que a mirra? Você vai comprar alguma coisa? Por que você compra a camisa do time do Alceni? Então, o que esse rei novo que está nascendo aí, acabou de nascer, o Jesus aí, chamado de Emanuel, Jesus eles não sabiam ainda, vão saber depois, né? Mas Emanuel, que está nas profecias do Antigo Testamento, precisa ganhar ouro.
Ouro, porque com ouro os pais podem criá-lo. Como se fosse hoje uma bolsa de estudos, né? Vou dar uma bolsa de estudos para ele, né? Digamos assim. O outro dá o incenso. Eu imagino que o incenso é a ideia de alguém que tem que ser cultuado, adorado. O incenso é colocado nos templos, sempre uma aura de espiritualidade. E a mirra é o remédio, né? Ele vai sofrer na vida, ele vai precisar de mirra para cuidar das suas enfermidades. Bom, eu imagino que eles imaginaram isso. E você? O que você imagina? E você? O que os magos lhe trazem à mente, Alcenir? A questão da generosidade, né, já que você até, né, colocou lá e enfatizou na sua mensagem. Por que eles se predispuseram, né, a ir levar... Você até mencionou, né, eles não devem ter levado uma grama de ouro, deve ter levado uma quantidade ali significativa. Então, é esse sentimento de generosidade que a gente vê ali nesses magos e que é deixado como exemplo também por Jesus, que a gente acaba tendo que absorver, né, a gente praticar. E aí sempre com a intencionalidade de abençoar o outro, né, sem nenhuma outra, né, intenção nos nossos atos e nas nossas práticas. E eu tenho sido repetitivo aqui, Israel, né, na minha fala. Eu sei que às vezes, né, pode até não ser muito conveniente, mas o fato é que a nossa igreja, a Igreja Batista Itacuruçá, ela tem essa visão, né? Ele tem esse cuidado, né? Você citou aí a irmã Jaci. Eu me lembro aqui, sempre dia 1º de maio, a irmã Jaci mobilizando as pessoas para ir lá para Campo Grande. As pessoas, inclusive eu, tá, para ficar bem claro. Pois é. Era um discípulo dela. Pois é, então são pessoas que têm isso, né, na flor da pele, né, a questão da generosidade. E a nossa igreja, através de pessoas, né? Pessoas, quando a gente fala Igreja Batista Itacuruçá, são pessoas que fazem parte aqui da nossa comunidade, que tem esse ato generoso, são ofertas que vêm e as pessoas nem sabem qual o destino exato, quais as famílias que serão abençoadas com aquela oferta, mas que contribuem e fazem com que a nossa igreja tenha essa visão que vai além aqui das nossas paredes, com inúmeros projetos. Eu mencionei aqui, né, agora só na área de missões, que é a área que está sob os meus cuidados. Agora, no início do ano, no primeiro semestre, a gente já vai na Vila Minha Pátria, a gente vai ali na Cristolândia Feminina, a gente vai atuar lá na Amazônia, né, realizando justamente esse ato de generosidade. Famílias que a gente não conhece, mas que serão abençoadas com as doações, com as ofertas de generosidade da nossa igreja. Vão alcançar pessoas que estão se recuperando ali na Cristolândia Feminina, pessoas que estão ali na Vila Minha Pátria, fugidas da guerra ali em Gaza, muitos refugiados ali do Afeganistão. Então, famílias que a gente não conhece, mas que vão ser abençoadas através da generosidade, né, da nossa igreja. E a gente vê esse princípio, né, lá nos magos, a gente vê esse princípio em Jesus sendo aplicado ali em vários momentos da palavra de Deus. Alcenir, você repete, eu sempre repito, aquela frase de Jesus, que não está nos evangelhos, está em Atos. E eu acabei de terminar a tradução do que será o próximo volume aqui da Bíblia, Brasileira da Palavra, e traduzi então assim. Paulo começa assim, ele está falando lá, despedindo dos irmãos de Éfeso. Chegou a hora da minha partida. Deixo vocês aos cuidados de Deus, que mediante a sua palavra tem poder para sustentá-los, até que recebam uma herança reservada no céu para todos os salvos. Vocês sabem que nada pedi para trabalhar na igreja, nem salário, nem dinheiro, nem roupa. Eu trabalhei no meu ofício de fabricação de tendas para sustentar a mim e a minha equipe. Agindo assim, eu lhes demonstrei que precisamos sempre socorrer os necessitados, em atenção ao ensino de Jesus. Quem abençoa é mais feliz do que aquele que é abençoado. Penso que isso aqui realmente é algo que muitos de nós não descobrimos ainda.
Nós queremos ser abençoados. E você conta, é o testemunho de todos que vêm aqui relatar, por exemplo, aí o projeto com os ribeirinhos da Amazônia, que as pessoas dizem, eu fui abençoado. Eu até brinco, talvez até tenhamos abençoado, mas na verdade nós fomos abençoados. É isso que tem que ficar claro para todos nós. Quem abençoa é mais feliz do que aquele que é abençoado. É a pura verdade bíblica. E aí chegamos ao culto do Natal, né? Eu até dei uma explicação no começo, que é uma tradição nossa. Eu acho que é a única igreja que celebra o culto de Natal no dia 25 de dezembro, ao meio-dia. Algumas celebram ainda à noite, no dia 25. A maioria, não sei mais como estão os costumes, mas vamos dizer, não sei na sua igreja como é que é, mas dia 24 algumas celebram, no dia 25 algumas celebram às noites, mas às 11 horas da manhã eu acho que nós somos a única igreja. Se souber de alguma, escreva para mim, para eu não poder repetir o que, na verdade, daqui para frente. E foi uma experiência, mais uma vez, muito enriquecedora, e eu fiz tentando fazer um apanhado geral, né, de tudo aquilo que nós vivenciamos no Natal, e falei basicamente o seguinte, o resumo. Nós gostamos de ouvir histórias, nós gostamos de ganhar presentes, e nós gostamos de imaginar o futuro. E o Natal é tudo isso aí junto, porque é uma história, com a diferença que não é uma história de novela, nem de série de Hollywood. É história real. Mas Deus usa o recurso da história para nos envolver nessa história. E por isso nós temos que contar e cantar essa história, a história de Jesus. E quanto a presentes, né, não preciso falar muito, porque é interessante, Alceni, nós distribuímos aqui o Bom Dia Amigo da Praça, você citou, e teve uns irmãos cara de pau que foram lá pegar o seu. Os visitantes vão ganhar o presente. Todo mundo levantou, muitos levantaram a mão, até já tinham, mas quem não gosta de ganhar um presente? Tem uma história, acho que não sei se já comentei com você, desse nosso Cantando Natal, que uma das voluntárias, né, que estavam trabalhando com a gente ali no acolhimento dos visitantes, conversando com uma senhora, ela falou, não, eu venho todo ano aqui para receber o bom dia, do pastor Israel. Quer dizer, ela não era cantata nem nada, é o bom dia. Ela queria receber o bom dia. Então ela vai, toda cantada, ela está presente. No fundo, ganhar um presente. Pois é, receber o presente. Podia ser bom dia, boa tarde, boa noite, ganhar um presente. Nós gostamos disso. Eu acho que isso é legal, mas o Natal virou comercial. Tá bem, é verdade. Mas o Natal, de algum modo, nos aproxima do outro. Eu penso no outro, o que eu vou dar para ele, os votos que vou dar. Eu acho que tem um sentido. Não podemos perder o mais importante, né, que às vezes nós perdemos. E essa dimensão aí de nossa preocupação com o futuro, né? Então, acho que o Natal nos fala da cruz, indiretamente, porque a história de Jesus termina ali, e nos fala do céu. Por isso eu terminei citando vários textos do Apocalipse, né? O Natal é esse encontro aí do passado, do presente e do futuro. Pois é, essa história que a gente não pode deixar ficar esquecida, né? E como você menciona, né, a igreja é essa responsável, né, de estar proclamando o verdadeiro sentido do Natal, e aqui é o que tem me incomodado, né? Não é só o falar, não é o proclamar pelas montanhas, né, que Jesus Cristo é o Salvador, mas através dos nossos relacionamentos, né, do nosso dia a dia, seja na nossa família, seja no meio dos nossos amigos, a gente poder deixar resplandecer isso, o verdadeiro sentido do Natal, né? Essa intimidade com o Senhor, essa intimidade com Jesus, ela precisa vir à tona nos nossos gestos,
de compaixão, de generosidade, de amizade, de amor, de acolhimento. Não tem como, não pode, a gente não pode ficar falando com os nossos lábios e não viver o Natal no nosso dia a dia. O Mateus hoje, lá no nosso encontro de toda terça-feira, às 8 horas da manhã, estava falando, Alceni, o Natal tem que ser 365 dias, não pode ser só o dia 25 de dezembro. Né? A gente tem que viver o Natal, e é exatamente isso. Né? Eu não posso ser bonzinho somente no dia 25, eu tenho que ser este homem, esta mulher que vem aqui o templo, senta-se aqui nesses bancos, que glorifica a Deus, que canta, que bate palma, que louva, também nos outros dias da semana. Então, é esse o diferencial que a igreja precisa fazer para que realmente seja sal e luz nessa sociedade que cada vez mais tem colocado o Natal de lado. Olha, quando eu ouço história, por exemplo, de Charles Haddon Spurgeon, a história de Dwight Lyman Moody e de tantos outros. E nesses lugares hoje, o Evangelho é apenas uma história esquecida. Eu ouso dizer que deixaram de contar a história do Natal. Porque se a sociedade conhece a história do Natal, não vai esquecer de Jesus Cristo. É um desafio aí. Mas agora temos outro desafio. 31 de dezembro, 22 horas. Vamos ter culto aqui às 9, às 11 e às 22 horas. Queremos convidar você a, se puder, morando aqui nas imediações do nosso templo, a participar conosco, a terminar o dia de joelhos, agradecendo pelo ano recebido e pedindo a paz de Deus para o ano que se aproxima. Até lá, então, se Deus quiser. Amém. Quem é o menino que está nos braços da mãe, tranquilo dormindo, e os anjos nos celestiais espaços a quem enaltecem com hino. É Cristo Jesus, o Rei, que anuncia a paz a quem Deus quer bem. Da Virgem Maria é filho Jesus, que nasceu em Belém. Assim desceu até nós, tão pobre, o Rei do céu e da terra. Amou o humilde também, o nobre que fique pasmado o universo. É
fazer